Boa noite para você que também está nos assistindo aí na sua casa, através do YouTube. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz por esse tempo que Jesus está nos proporcionando, né? Em meio a essa pandemia, nós estarmos retornando com o culto presencial. Isso me anima muito. Eu não sei vocês estão animados aí com o que Deus vai fazer hoje aqui? Amém, amém. Queria convidar vocês nesse momento a fechar os seus olhos. Sabe, eu acredito que esse momento do culto, o momento da adoração é um dos momentos mais importantes que nós temos, porque, sabe, é onde nós entregamos a Deus aquilo que nós temos. E que nesse momento nós possamos nos conectar com o Senhor, nós possamos entrar em um lugar onde somente o Senhor é visto, onde somente o Senhor é adorado. Vamos orar nesse momento. Convide o Espírito Santo nesse momento para estar presente aqui nesse lugar. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Poderoso tu és, Pai. Nós convidamos o Senhor aqui hoje, Jesus. O Senhor é a pessoa principal, Pai, que nós esperamos e nós ansiamos aqui, Jesus. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas, Deus. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas na palma de suas mãos. Nós confiamos no Senhor, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Santo, Santo. Comece a declarar essas palavras ao Senhor. Comece a dizer que Ele é santo. Comece a dizer o quão majestoso Ele é e o quão bem-vindo Ele é aqui nesse lugar. Santo, 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 Santo é o Teu nome, Pai. Nossas expectativas estão somente no Senhor, Deus. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, Jesus. Esse culto é Teu, Pai. Nós somos Teus, Jesus. Santo é o Teu nome, Deus. Vamos adorar a Deus nesse momento. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande
te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplauda Ele nesse momento. Tu és irresistível, o mais belo entre os homens. Desceu do céu e habitou em nós. Tu és incomparável, toda majestade. Desceu do céu e habitou em nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, tua vitória. Estás aqui andando entre nós. Teu coração nos faz querer-te mais, Jesus. Você tem tudo em nós. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Os enfermos são curados, o Rei está aqui. Os cativos são libertos, o Rei está aqui. Os enfermos são curados, o Rei está aqui. Os cativos são libertos, o Rei está aqui. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte,
aos céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós, Jesus. Você tem tudo em nós. Os enfermos são curados, o Rei está aqui. Os cativos são libertos, o Rei está aqui. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Estás aqui andando entre nós, teu coração nos faz querer-te mais, Jesus. Você tem tudo em nós. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós, Jesus. Você tem tudo em nós. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo, pois com o Pai está. Diga porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando aí pelo YouTube. Para você que veio hoje nesse Soma, nesse culto presencial. Nós teremos um momento agora muito especial, muito poderoso, no qual eu creio que Deus ele quer relembrar algumas coisas entre nós. Eu queria que você repetisse comigo. Entre essas coisas são 3 pontos. Uma delas é reconciliação. Repita comigo, reconciliação. Está em casa, pode repetir também. Segunda é esperança. Repita comigo, esperança. E a terceira é alegria. Repita comigo, alegria. Queria ler com vocês um texto de Efésios, capítulo 2. Se você está em casa, com seu marido, com a sua esposa e quiser me acompanhar, se você tem um aplicativo aí também e quiser me acompanhar, a gente vai ler alguns versículos e nos deleitar na palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. Ontem, logo após eu ter o meu tempo com a minha esposa, eu fui tirar o meu devocional com Deus, ter o meu tempo com Deus. Deus falou tão forte comigo, no meu coração, essas palavras, e ao me lembrar que nós teríamos esse momento de ceia, que é tão poderoso, eu também oro para que Deus ministre ao seu coração e fale ao seu coração dessa mesma forma. Efésios 2, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, nos relembrando: vocês estavam mortos por causa de suas desobediências, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nesse primeiro momento, eu queria relembrar 2 coisas importantíssimas na ceia do Senhor. A primeira era que todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós, como Paulo diz em Romanos, não há um justo sequer, e todos nós estávamos condenados à morte, estávamos fadados à ira de Deus. Eu queria relembrar esse primeiro ponto. Todos nós somos dependentes da graça de Deus, do sangue de Jesus. Segundo ponto, nós vamos ler agora: união e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncisados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam a promessa da aliança.
Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre nós. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O primeiro momento é lembrar a reconciliação que Cristo fez com nós. Todos nós necessitamos dessa reconciliação. O segundo ponto é a esperança, de nos lembrarmos da nossa identidade. Que hoje, através dele, nós somos filhos, nós somos a noiva de Cristo, herdeiros, co-herdeiros com ele. Essa é a esperança que nós temos. Talvez nesse tempo de pandemia, você fez tantas coisas erradas, talvez se viu afastado de Cristo. Esse momento da ceia é para você se lembrar que através do sangue de Cristo, Ele está se reconciliando com você. Segundo ponto, para você que chegou aqui desesperançoso, talvez a sua vida econômica, a sua vida financeira, seus problemas tem dominado, cegado, impedido que você enxergue a sua esperança. Paulo nos diz em Colossenses que nós devemos erguer os nossos olhos para as coisas do alto, onde Cristo está assentado. 1 Coríntios ele diz que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, pois aquilo que se vê é passageiro, é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Repita comigo: Cristo é a nossa esperança. Terceiro ponto é alegria. Alegria de estar em unidade. Eu não sei você, mas eu ansiava por esse momento. Estar com meus irmãos, adorando a Deus, louvando a Ele em comunhão. Pois é para isso que nós fomos criados. Paulo ele finaliza esse capítulo dizendo: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Repita comigo: membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Enfatizar esse terceiro ponto pelo fato de hoje, tanto tempo nós estarmos cultuando a Deus virtualmente, nós estarmos aqui presencialmente. A importância de nós estarmos unidos para cultuar a Deus. Fica comigo: eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo, corpo vivo. Não é um prédio, mas nós. Quando nós nos reunimos em nossas casas em GP, nós somos igreja. Quando nos reunimos em discipulado, nós somos a igreja. Toda vez que a igreja se reúne, algo poderoso acontece. E hoje nós estamos reunidos como igreja. Gostaria que você viesse até a frente. Aqui
aqui tem suco de uva e pão. Você pegasse, pode vir 1 por 1, 2 por 2, para que não haja tumulto aqui, e segure aí no seu lugar. Se você está em casa, você também pode fazer isso com a sua família. É muito importante que você faça isso. Marido, se você está em casa, é sua obrigação como marido unir a sua família para adorar a Deus. Esse é o seu papel como homem. Se você já pegou o seu pão, o seu suco, você está com sua esposa, com seu marido ou com alguém que te acompanhou, você está do lado dele. Gostaria que você lembrasse essas verdades um ao outro. Quanto é agradável estar em comunhão com ele aqui hoje. Como é bom adorar o Senhor junto. Vamos lá, comece a dizer para Ele, não tenha vergonha, vontade. Se você está sozinho, comece a agradecer por essas verdades, pelo que Cristo fez por nós. Por hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Comece a agradecer no seu lugar. Comece a enaltecer o Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Somente Ele é digno. A ceia nos lembra isso, pois Ele morreu no nosso lugar. O suco representa o seu sangue. Por meio dele, Ele nos reconciliou com Deus. Por meio dele, hoje somos chamados de filho. Você não é mais órfão, mas você é filho. Você é amado nele. Você é aceito. E nele, junto, formamos a igreja de Cristo. Ele é a cabeça e nós os membros. Juntos, somos a igreja. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Você pode ceiar, entregar esse tempo na sua casa também. Você pode entregar esse tempo, pode continuar adorando ao Senhor. Mas eu gostaria que você adorasse ao Senhor com essas 3 lembranças desse tempo. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
absoluto, e tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nesse momento nós vamos estar tendo o nosso momento de oferta. Se você trouxe sua oferta, aí nos bancos onde vocês estão sentados tem um envelope. Vocês podem estar colocando a sua oferta e trazendo para o pessoal que vai estar com os baldinhos aqui na frente. Você que está em casa também pode estar ofertando através da conta que está aparecendo aí na sua tela. Amém. Vamos adorar a Deus. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo,
Ele esse momento. Boa noite, tudo bem? Pode dar boa noite, mesmo com a máscara. Boa noite. Boa noite, dá boa noite para a pessoa do seu lado aí, dá um abano para ela. Boa noite aí você na sua casa. É uma alegria novamente estarmos aqui reunidos como igreja, continuando esse tema Mesh, o tema onde nós estamos falando sobre relacionamento, sobre casamento, e hoje nós falaremos sobre um assunto de extrema importância e que cabe a todos nós. Por que cabe a todos nós? Porque todos nós somos filhos, amém? Alguém aqui não é filho? Acho que não, né? Todos nós nascemos dentro de uma família, todos nós viemos, fomos formados por um pai e pela uma mãe, né? Creio eu que ninguém aqui veio através da cegonha, alguma coisa assim. Creio que todos nós, naturalmente, nascemos dentro dessa realidade da criação natural. Então hoje nós estudaremos e vamos observar através da palavra de Deus aquilo que Ele tem para nós como filhos. E antes de nós entrarmos diretamente no texto, na palavra, eu queria saber aqui quem é filho, né? Óbvio, né? Mas que mora com seus pais. Levanta a mão aí. Quem mora com seus pais ainda? Levanta a mão, sem medo aí, não vou falar nada pra você, pode ficar. Legal, quem aqui não mora com os pais, levanta a mão. É nóis, glória a Deus, né? Amém, bom. Mas é bom também morar com os pais, né? A gente sabe que existe uma mordomia um pouco boa. Então eu creio que vai ser de grande proveito, principalmente para aqueles que moram com os pais. Talvez aqueles que não moram com os pais vão observar quanta coisa precisa ser restaurada dentro do nosso coração. Quantas coisas o Senhor quer relembrar, de certa forma purificar o nosso coração para que nós vivamos segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Eu que a gente vai ser surpreendido por aquilo que Deus tem através da sua palavra para nós essa noite. Amém? Estão aí? Estão empolgados? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz por nós. Obrigado porque somos o teu povo, a tua igreja, somos os teus filhos. E hoje temos o privilégio de ouvir e aprender com o Senhor como devemos viver e andar. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que nessa noite a Tua palavra venha penetrar o nosso coração, venha trazer entendimento, confronto, encorajamento, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Traz clareza, Senhor, da Tua vontade. Tira de nós todo bloqueio, todo medo, todo preconceito concebido de maneira humana, que distorce o teu propósito e a tua vontade. Eu peço, Espírito Santo, somos teu povo, eu sou o teu servo, Jesus, me usa para que eu possa falar aos meus irmãos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo no livro de Efésios. Voltaremos para esse livro, para essa carta, capítulo 6, verso 1. Efésios 6, verso 1.
Então, antes de nós lermos o texto, eu quero só relembrar que nós falamos na semana passada sobre o papel dos homens. E na semana retrasada sobre o papel das mulheres. Na verdade, esse capítulo 5 e capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vem dar o ensinamento de como deve ser a vida cristã dentro de uma família cristã. Como deve ser o relacionamento deles. Então nós percebemos que o relacionamento do homem com a sua esposa e com Deus deve ser um relacionamento de submissão ao Senhor, e por ser submisso ao Senhor deve honrar, respeitar e se submeter também à sua esposa. Da mesma forma nós vimos que a mulher, por ela estar no Senhor, ela também tem um compromisso de submissão, de estar debaixo do seu marido, debaixo da autoridade, da liderança dele, para que a família desenvolva segundo o propósito de Deus. E agora, nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre os filhos. E é interessante nós percebemos que os filhos também têm deveres diante da família. Por mais que não pareça nos nossos dias, por mais que pareça que o filho é somente aquele que deve ser mantido, sustentado, deve ser totalmente, deve ser mimado, a palavra, e ele desenvolver para que ele possa se tornar um homem, uma mulher maravilhosa, ele não pode se esforçar. Filho é aquele que come, tem a roupa lavada, dorme até meio-dia. Não. Existe um papel para os filhos. Como existe um papel para a mulher dentro da família cristã, como existe um papel para o marido, também existe um papel para o filho. Se você é filho, se você mora com seu pai, com a sua mãe, existe um papel, uma responsabilidade que você deve cumprir como filho. Você não está isento disso. Pelo fato de você ser filho, ser menor de idade, ou ser maior de idade, ou pelo fato de você estar dentro da tua família, por vezes você acha que a responsabilidade sua não tem importância. E não, Deus fala que existe uma importância, existe um papel para você como filho. Então se você é filho, presta atenção, existe um papel de Deus para você. Você não está isento disso, amém? E olha só o que ele fala então no capítulo 6, no verso 1. Acompanha comigo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam o seu pai no Senhor, pois isto é justo. Então qual é o dever do filho? Qual é o dever daquele que está no Senhor? Daquele que se submete ao Senhor? O seu dever como um filho diante de Deus é obedecer os seus pais. Fala para a pessoa do seu lado: se você é filho, você deve obedecer os seus pais. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. E antes até mesmo de ser uma ordem de Deus, é uma ordem da criação. Antes mesmo de Deus estabelecer a sua lei, a sua ordem, o seu mandamento, onde o filho deve se submeter e honrar o seu pai e a sua mãe, o filho, pela lei da natureza da criação, ele está sujeito ao pai. Por quê? Porque o filho veio depois. Então, na ordem da natureza, os pais estão acima em maturidade, em experiência, em consciência de vida. Então você como filho, simplesmente pelo fato de ser filho, deve obedecer os seus pais. Por quê? Porque foram eles que trocaram a sua fralda. Foi eles que deram comida para você. Foi eles que alimentaram, sustentaram e manteram você para chegar onde chegou hoje. E quando eu digo isso, eu não estou falando somente de pais de sangue, porque talvez você está pensando: ah, mas o meu pai não me criou, foi a minha avó. Mas ela representou os pais. Você deve obediência. Por quê? Porque é a lei da criação, da natureza.
Porque Deus estipulou, Deus criou os filhos após os pais. E nós precisamos compreender que antes mesmo de queremos exigir qualquer coisa diante dos nossos pais, precisamos lembrar desse simples fato de que Deus criou os pais por primeiro. Simples. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Não sei se vocês percebem como nos nossos dias isso é tão difícil de ser concebido. Alguém concorda comigo? Como nós percebemos nos dias de hoje, em gerações que vêm passando, como é difícil essa realidade de um filho se submeter ao seu pai. Como hoje é comum nós presenciarmos cenas onde os pais se submetem aos seus filhos. Crianças pequenas dominam e mandam em suas casas. Verdade ou não é? Sabe por quê? Sabe por que por vezes, até quando nós vemos isso, dá aquela estranheza assim, meu Deus, que coisa insana. Não dá em você isso? Que coisa, vou usar uma palavra um pouco diferente, mas que coisa ridícula, não é verdade? Você olha assim, que coisa ridícula. Sabe por quê? Porque é antinatural. Porque o filho não está acima do pai. O filho deve se submeter ao pai. Mas o fato desse convívio existir, por vezes, em grande parte, é porque os pais não se posicionam. Os pais não estão assumindo a sua autoridade de pai. E aí, quando não assumem o seu papel da própria criação, se submetem a filhos que não têm nem condição de se manter, não tem nem consciência de quem é. Por quê? Porque não foram repreendidos, porque não foram ensinados diante da sua família. Porque pais não ensinaram o simples fato da natureza comum da vida. Porém, existe algo interessante que a Bíblia diz, que nós precisamos compreender os tempos de Deus. Precisamos compreender a forma como Deus atua. Deus vem se revelando a cada dia, a cada tempo, mostrando sinais daquilo que iria acontecer no fim dos tempos. E olha que interessante o que o texto diz em 2 Timóteo 3, abre comigo lá, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Olha só o que ele diz. Mas você precisa saber disto. Ele está falando para Timóteo, olha só o que ele está falando para nós. Ei, vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Você consegue perceber como a nossa cultura, a nossa sociedade, ela vive isso? Homens avarentos, egoístas, orgulhosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Consegue perceber que
esse sinal de desobediência dos filhos, que nós percebemos de forma poderosa nos nossos dias, é um sinal do fim dos tempos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. O apóstolo Paulo está falando aí, você vai perceber que nos últimos dias os filhos desobedecerão os pais. E aí começa a decadência da sociedade, quando os filhos não se submetem mais aos seus pais. Nós começamos a perceber a destruição familiar. Eu não sei você, mas se eu for ouvir a história da minha mãe, a forma como minha mãe se relacionava com meu avô e com a minha avó é completamente diferente da forma como hoje nós nos relacionamos com os nossos pais. Antigamente, os nossos pais, para de alguma maneira conversarem na mesa, eles tinham que levantar a mão, tinham que pedir com licença. Existia uma honra, uma obediência, um respeito. Hoje, nos nossos dias, meu Deus, isso aí é ridículo. É filhos ordenando para o pai fazer as coisas para eles e ele sentado na mesa. Mas isso aponta para uma realidade dos fins dos tempos, onde isso seria visível para todos nós. E essa desobediência desenfreada que nós percebemos nos dias de hoje é um grande sinal da decadência da nossa sociedade. Então cabe a nós, pais e filhos, nos sujeitarmos a Deus e cumprir o nosso papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Cabe a nós assumirmos aquilo que Deus deu a nós. E Deus deu a nós, filhos, tementes a Ele, um chamado para obedecê-lo. E o que é obedecer? É se sujeitar a uma ordem recebida. Se você é filho, você deve obedecer os seus pais por causa do Senhor e porque isso é justo. E é interessante perceber que essa submissão, essa obediência, não deve ser feita somente se os seus pais forem cristãos. Porque ele está falando primeiro que existe uma ordem da natureza, amém? Que o filho deve obedecer. E pelo fato de você estar no Senhor, você deve obediência aos seus pais, independente da crença do qual eles têm. Se o seu pai é crente ou ateu, ninguém explica a Deus. Brincadeira, mas se o seu pai é crente ou ateu, você deve continuar obedecê-lo, porque a sua obediência não está condicionada à crença dele. Talvez você não saiba, mas grande parte de culturas orientais, religiões, crenças diferentes do cristianismo, também acreditam e abraçam esse princípio do filho obedecer os seus pais. Isso não é somente algo que o cristianismo vive, mas outras crenças orientais também vivem isso. É porque é uma lei da natureza. Mas ainda mais nós que conhecemos a Deus, precisamos então nos submeter aos nossos pais, porque conhecemos e tememos a Deus. Obedeça os seus pais, independente da crença deles. É sua responsabilidade dentro da família. E a pergunta que por vezes fica: até onde eu devo obedecer os meus pais? Verdade? Qual é o limite da minha obediência aos meus pais? Porque nós percebemos que essas culturas que abraçam também essa verdade, porém elas vivem de uma maneira um pouco diferente em certo ponto. Por exemplo, existem culturas que os pais determinam com quem os seus filhos casarão. Eles escolhem, eles determinam o estudo, a escola, o marido, a esposa deles.
Será que isso faz parte do cristianismo? Qual é o limite da minha obediência? O limite da sua obediência aos seus pais é a palavra de Deus. Até onde a palavra permite, concorda, até ali você deve obedecer o seu pai. Então, se o seu pai te ordena algo que vai contra a palavra de Deus, vai contra o mandamento de Deus, você como filho tem a liberdade de desobedecê-lo. Por quê? Porque a sua obediência maior está ligada e conectada a Deus. Então somente nesse requisito, nesse ponto, é que você pode desobedecer o seu pai. Mas se o seu pai ordena qualquer outra coisa, presta atenção, qualquer outra coisa que não seja contra a palavra de Deus, que não seja pecado, que não vá difamar a Deus, você deve fazer. Não é uma escolha, não é uma opção, você deve fazer, porque você foi chamado para obedecê-lo. Essa é a sua responsabilidade. Não quero, pastor, viver dentro disso, então saia da sua casa. Mas se você não quer sair de casa e realmente ama e honra e obedece a Deus, por estar no Senhor, você vai se submeter e obedecer aos seus pais. O limite é a vontade de Deus. Em última instância, presta atenção, Deus é a suprema autoridade. Pais e filhos estão debaixo da autoridade de Deus e precisam caminhar segundo os seus preceitos. Mas se o seu pai não crê em Deus e aquilo que ele pede para você não vai contra Deus, você deve obedecê-lo. E como isso é difícil, como nós, por vezes, pelo fato de os nossos pais não concordarem conosco, não terem a mesma crença, nós achamos que temos o direito de desobedecê-los. Não, você deve obedecer o seu pai. Existem duas realidades comuns em nossos dias diante disso. Primeira realidade: muitos filhos desprezam total os seus pais. Muitos filhos não obedecem os seus pais em nada. Só façam aquilo que querem. Não obedecem os seus pais. Essa é uma realidade. Qual é a outra realidade? Muitos filhos divinizam a autoridade do seu pai. Muitos filhos colocam a autoridade do seu pai no lugar de Deus, e aquilo que seu pai fala, amém. Mesmo que vá contra Deus, mas para não desagradar, para viver de uma forma que respeite e honre o seu pai, você desonra a Deus, e divinizando a autoridade do seu pai. Uns desprezam, outros divinizam. Seu pai, por mais que a sua autoridade, ele não é Deus. Mas pelo fato dele não ser Deus, ele ainda tem autoridade sobre você. Precisamos obedecer. Outros desobedecem seus pais em tudo. Outros obedecem os seus pais em tudo e desobedecem a Deus. Nós precisamos encontrar um lugar que Deus quer que nós vivamos dentro dessas duas realidades. Até onde eu devo me submeter? Até onde eu não devo honrar? Continuando o texto. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas
longa vida sobre a terra. Ele continua agora falando então, trazendo a lei de Deus agora, que é um mandamento de Deus para nós honrarmos os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe. Presta atenção nisso. Repete comigo: honra teu pai e tua mãe. Ele não está falando aqui honra o seu pai, ou honra o seu pai e sua mãe, ou honra a sua mãe ou o seu pai. Por que é importante nós nos atentarmos para isso? Porque muitos honram somente o seu pai, figura paterna, e não honram as suas mães. Muitos honram somente a sua mãe, mas não honram seus pais. Mas o chamado de Deus para nós é para nós honrarmos pai e mãe. Quantos filhos, principalmente dentro da realidade materna, não se submetem às suas mães, só obedecem os seus pais? Meu irmão, que nós não sejamos esses filhos. Nós precisamos olhar para os dois com reverência, com respeito, submissão e honra, porque os dois são autoridades sobre a nossa vida. Não existe diferença. O chamado de Deus é para que nós honramos nossos pais, e entra pai e mãe. E mães, por vezes, se permite dentro disso, que fala até assim: deixa o teu pai chegar. Ah, tu não vai, mas teu pai vai chegar. E o pai precisa ensinar o filho que ele também deve se submeter à sua mãe. Ambos têm autoridade. Da mesma forma, por vezes a mãe fala não, daí o pai fala assim, aí o filho vai, né, faz o que quer e a mãe fica daquele jeito. E aí? Às vezes o casal, por não estar se comunicando direito, forma o filho dependente e submisso somente a um. E o casal precisa trabalhar em equipe, porque os dois têm autoridade sobre os seus filhos. Deus chama a gente para honrar os nossos pais. Olha que interessante que diz em Levítico, no capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então Deus está ordenando ao povo que o povo respeite os pais, porque Ele é santo e nós também temos que ser santos como Ele. Então entenda algo, que quando você não está honrando o seu pai e a sua mãe, você está desonrando a Deus, porque foi Deus que ordenou, foi Deus que deu esse mandamento, e não cumprir esse mandamento não é desonrar literalmente o seu pai e a sua mãe, mas é desonrar a Deus. A sua desonra com o seu pai e com a sua mãe, ela reflete completamente em Deus. E Deus chama todos nós como filhos a honrar os nossos pais. E honrar não tem a ver somente com obediência, mas tem a ver com uma admiração, um respeito por eles, uma afeição, um cuidado, um amor. Precisa ser evidente isso dentro do seu relacionamento com os seus pais. Podemos obedecer os nossos pais e não honrar. Você pode obedecer o seu pai, mas não honrar. Você pode falar sim para aquilo que ele está mandando fazer. Você pode cumprir tudo aquilo que ele falou para você fazer naquele dia, mas mesmo assim o teu coração não honrar ele. Não olhar para ele como uma autoridade estabelecida por Deus, alguém que deve vir de você, receber de você admiração, afeição, respeito. O irmão do filho pródigo é um exemplo. Morava na casa com o pai, obedecia, mas não honrava o pai. E
aqui é um ponto importante, por quê? Porque muitos de nós, por vezes, obedecemos. Mas a pergunta que eu faço, você honra o seu pai? O seu coração olha para ele como alguém acima de você, que você deve então ter respeito e aprender com ele, independente da crença dele, da religião dele? Nossa boca fala assim, mas o nosso coração despreza. Despreza porque o nosso pai por vezes não é um exemplo. Despreza porque o nosso pai não é o homem da casa. Despreza porque os nossos pais não conhecem a Bíblia. Aí você cresce um pouco mais, amadurece um pouco mais, começa então a se achar superior aos seus pais. Achar que você é melhor porque você não está tomando o rumo que ele tomou. Porque aquilo que ele errou, você não está errando, porque ele não é bem sucedido e você está sendo bem sucedido. E aí mostra dentro de nós a nossa desonra, o nosso orgulho, a nossa altivez de nos colocarmos como superior aos nossos pais pelo fato deles não viverem como nós vivemos. E meu irmão, nós precisamos quebrar isso dentro de nós. Nós não podemos nos achar superior aos nossos pais e a ninguém. Devemos tratar todos com honra. Você honra o seu pai e a sua mãe? Você acha melhor que a sua mãe e que o seu pai? Sinceramente. Dependente de como ele viva, dependente das ações dele, a sua honra não está condicionada à forma como ele vive. A sua honra está condicionada porque ele é o seu pai. E meu irmão, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e para os nossos pais. Por mais que é difícil, eu sei porque existem pais vivem de uma maneira completamente difícil, só nos desprezaram, só nos fizeram mal. Então a nossa mentalidade, o nosso coração, ele se fecha para aquilo e não consegue então reconhecer, não consegue então dar a honra aos nossos pais. Nós precisamos depender de Deus, clamar a Deus para que Ele transforme o nosso coração e faça nós honrarmos os nossos pais, porque nós estamos no Senhor. Dependente de como seu pai é, você precisa obedecer. Não sei se você já ouviu essa história de Noé. Noé tinha 3 filhos, homens. E Noé então, quando ele sai, né, do dilúvio, quando a arca estaciona, para lá no pier, Noé então sai animado, começa então a tomar um pouquinho. De repente Noé fica embriagado. Noé então começa a tirar a roupa. Os filhos veem aquilo, corre para chamar os outros irmãos e mostrar a nudez do pai, chamando os outros irmãos: ei, o nosso pai está bêbado, está pelado lá. E o que os irmãos de Noé, os irmãos de Acã faz? Acã que dedurou, eles se viram de costas, não olhando para a nudez do pai, cobrem o pai, cobrem a vergonha do pai. Acã, pelo fato de não ter honrado a autoridade, recebeu consequências daquilo. Deixou de receber a promessa que tinha como filho. E o que significa isso? Que eu e você, como filhos, precisamos cobrir por vezes a nudez dos nossos pais e não ficar expondo para todo mundo.
Eu não digo que você não pode abrir o seu coração em algo que seu pai está fazendo e está te prejudicando, mas você tem que cobrir a nudez do seu pai. Quantas vezes quantas vezes Deus falou muito comigo, quantas vezes pelo fato de ver atitudes do meu pai, que eu tenho repulso, que eu não admiro, e por vezes aquilo, ao invés de eu ocultar, esconder, eu expus a nudez dele. Falar para as pessoas perto de mim dessa realidade, desonrando o meu pai, expondo aquilo que é de ruim dele. E quando eu digo isso, eu não estou falando em passar um pano, mas nós precisamos lembrar que independente do que eles fazem, eles são nossos pais. Amém? Presta atenção, consequências, finalizando, da obediência. Não sei se você já leu o livro de Reis, 2 Reis, Juízes, Samuel. Se você ler esse livro, você vai perceber que reis governavam Israel e depois eles passavam o seu trono para os seus filhos. E era engraçado que a maioria dos filhos não honravam os seus pais. Se você perceber, a maioria dos reis não obedeciam os seus pais naquilo que eles delegavam para que eles fizessem quando assumissem o trono, e aquilo então gerava destruição para o povo de Israel. Por quê? Porque o filho não obedecia o pai. O filho não seguia o pai, não seguia o caminho que o pai ordenou. E essa desobediência gerava morte na família dele, gerava destruição, escravidão para o povo de Israel. Por quê? Porque o filho desobedecia o pai. Filhos de sacerdotes, da mesma maneira, não honravam a autoridade dos seus pais, não faziam aquilo que era da sua responsabilidade, trazia desgraça para a sua família. É nítido essa realidade dentro da Bíblia. E da mesma forma, se você não obedecer o seu pai diante daquilo, você colherá consequências disso. Quem aqui concorda comigo que se tivesse obedecido os seus pais, teria evitado muito problema? Tá bom, quem concorda com isso? Não, eu olho para trás e falo, meu Deus, por que eu não ouvi a minha mãe? Sabe por quê? Porque eu me achava superior a ela, melhor que ela. Eu sei da vida, ela não precisa me ensinar. Eu sou maduro. Depois estava lá vindo, né? Para a mãe, sim. E a mãe estava lá de braços abertos. Então presta atenção, a desobediência nossa, ela vai interferir nas consequências da nossa vida. Quando você não obedece o seu pai e não honra o seu pai, você começa a gerar inimizade com Deus. Meu irmão, não tem como você dizer que obedece a Deus se você não obedece o seu pai. Isso não existe. Não compactua. A desobediência aos seus pais reflete na inimizade com Deus. Casamentos frustrados, instabilidade e infantilidade são geradas quando não obedecemos os nossos pais. Cansei de presenciar vezes que a minha mãe falou, olha filho, essa menina aí, muito nova, eu acho que você tem... Não, mãe, meu, a gente... Dito e feito, né? Coisas de mãe. Depois eu estava lá chorando, mal, triste. Precisava, não precisava. Mas por quê? Porque não obedeci a minha mãe. Não ouvi a minha mãe.
Quantos morrem prematuros? Antes do tempo comum, por quê? Porque vive uma vida desenfreada de desobediência, de não acatarem conselhos dos seus pais. Quantos jovens morrem de acidente de carro por estar dentro de uma balada, tomando, se embriagando, se drogando, e por isso colocam em risco a sua vida e de outros e morrem antecipadamente. Por quê? Porque por vezes não obedeceram o pai e a mãe, falaram: olha filho, lá não é o teu lugar. É uma lógica comum. E por isso que o texto diz que se você obedece seus pais, qual é a promessa? Vida longa. Porque, meu irmão, existem duas pessoas, e isso não é uma lei específica, né, que vai acontecer, mas existem duas pessoas com a mesma idade, com o mesmo tempo de vida, com pais diferentes, pais dão a mesma direção, um acata e outro não. Quem está mais sujeito a sofrimento? Que obedece ou desobedece? É óbvio que é quem desobedece. Não que o outro não possa correr o risco, mas na lógica normal é óbvio. Presta atenção, comece a ouvir mais o seu pai e a sua mãe. Primeiramente, por causa da lei da criação. Segundo, porque você está no Senhor. Terceiro, porque é a lei de Deus. Deus ordena. E se você se diz crente no Senhor, submisso à autoridade do Senhor, você deve obedecer os seus pais. Quarto ponto. Você deve obedecer os seus pais, porque isso aponta para o Evangelho. A sua obediência, a sua submissão aos seus pais por causa de Cristo aponta para o Evangelho, mostra a obra de Jesus na sua vida, mostra que você honra Ele. Por quê? Porque você recebeu uma nova vida, uma nova mente, um novo coração. Porque agora você submete ao seu pai pelo fato de você estar sujeito a Cristo, e Cristo pede isso para você. Isso aponta para o Evangelho. Quando nós como famílias vivemos dentro dessa realidade, homens submetendo-os, homens se sujeitando às mulheres, mulheres aos homens, homens servindo as suas mulheres, mulheres servindo os seus maridos, filhos se sujeitando aos seus pais, isso aponta para o Evangelho. Isso mostra a restauração de Deus, mostra Deus trabalhando. Isso leva para o plano original de Deus da família. Como famílias cristãs, os nossos relacionamentos familiares vividos segundo o plano e a vontade de Deus apontam para o Evangelho de Jesus. E olha só esse texto que Malaquias fala dos últimos dias. Capítulo 4, verso 5, olha só. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Então, qual é o outro sinal do fim dos tempos? Que os filhos que foram alcançados pelo Senhor, os filhos que estão no Senhor, as famílias que estão no Senhor, vão converter o seu coração um ao outro em submissão voluntária e amorosa. E nós, uma vez que professamos a nossa fé em Jesus, que estamos nele, debaixo da autoridade dele, precisamos converter o nosso coração aos nossos pais. Nosso coração precisa estar convertido aos nossos pais. Nós precisamos voltar a honrá-los, a dar a honra que lhe é devida. Pare de esperar dele, pare de exigir coisas dele, mas comece a honrá-lo.
Por mais que o seu pai tenha a responsabilidade de prover, de trazer alimento, você tem uma responsabilidade de honrá-lo. Pode ter certeza que uma das coisas mais satisfatórias que o seu pai vai experimentar na paternidade é a honra do seu filho. Eu digo isso como pai, como para mim é algo que eu desejo, como eu fico feliz quando a minha filha me obedece. Porque no fim, quando eu peço algo para ela, não é para o meu bem prazer, mas é porque é para o bem dela. E hoje a nossa geração, em nome de Jesus, precisa ser restaurado. O nosso coração precisa se converter. O coração dos nossos pais. E essa conversão genuína e verdadeira, ela é poderosa para transformar os nossos relacionamentos. Eu sei porque eu presenciei pessoas da nossa igreja que, dentro de anos, com um relacionamento truncado com a sua família, dificuldade em perdoar, dificuldade em aceitar o passado, e aquilo impedia ela de viver a plenitude com Deus, porque não tem como. Não tem como você estar bem com Deus se você está mal com seus próximos. Eu lembro que era um desafio, e nós oramos, acompanhamos até um dia onde ela tomou a iniciativa, reconhecer e pedir perdão, independente do que o pai dela fez, independente se ele estava certo ou errado. Meu irmão, vocês não têm noção do poder, na transformação que houve na família. Não foi somente no relacionamento dela com os pais, mas na família. Eu não sei o seu contexto, eu não sei como é na sua casa, mas eu sei que dentro de nós existe um desejo de rebeldia, um desejo de superioridade, um desejo de sabemos mais. Meu pai é muito antigo, pastor. Meu pai é muito ultrapassado. A minha mãe não tem o 2º grau, a minha mãe não lê. Então como é que eu vou ouvir ela? A minha pergunta é: como é que ela te sustentou? Como é que você está aí hoje? E essa palavra profética de Malaquias acerca dos últimos dias possa ser cumprida nos nossos dias. Que nós sejamos esses filhos, que nós sejamos esses pais, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. E que nesse momento você relembrasse um pouco dos seus pais, tanto de criação, tanto de sangue. Como é que está o teu relacionamento com ele? Quando você olha para ele, quando você lembra dele, traz no teu coração admiração, honra, gratidão. Você obedece ou honra ele? Se você reconhece que precisa converter o seu coração ao seu pai, precisa honrá-lo, eu quero convidar você aí no seu lugar, só ficar de pé para nós orarmos. Se você reconhece que você precisa disso. Amém. Senhor Jesus,
colocamos diante do Senhor primeiramente, Deus. Ô Pai, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai, porque primeiramente estamos desonrando e pecando contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nos perdoa, Jesus. Vem, Senhor, restaurar o nosso coração, a nossa visão, a nossa forma de olhar e vivenciar com os nossos pais. Tira, Senhor, toda a mágoa, toda a ferida, toda a angústia, toda a desonra do nosso coração, Pai, que construímos durante os anos e nem percebemos, Pai, que amamos tantas outras pessoas e não amamos os nossos pais, não valorizamos os nossos pais, aqueles a quem o Senhor escolheu para nos conceber. Eu peço a Ti, Espírito Santo, converta o nosso coração aos nossos pais, traga sobre nós admiração genuína e verdadeira, Jesus. Que a palavra que o profeta Malaquias proferiu venha se cumprir nas nossas vidas, nós sejamos esses filhos. Que no fim de tudo isso resplandeça o Senhor, aponte para a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Oramos dessa forma e agradecemos pela Tua graça, Pai, que nos permite ser perdoado pelo Senhor. Dessa forma que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Pode se assentar. Você que está aí na sua casa, é uma alegria novamente nós estarmos reunidos aqui como igreja. Espero que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Nós que estamos aqui, se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. É uma alegria poder receber você na nossa casa. Não podemos dar um abraço por enquanto, mas logo cremos que vamos poder abraçar você e conhecer um pouco você melhor. Mas se você tem interesse em conhecer um pouco mais de nós como igreja, o que nós fazemos, você pode estar deixando o seu contato ali naquela mesinha aqui, vai ter um voluntário ali esperando você, para que a gente entre em contato com você, você possa participar dos nossos grupos pequenos. Amém? Deus abençoe vocês, que seja um domingo abençoado e que no nome de Jesus nós venhamos viver de uma maneira que Jesus seja exaltado através da nossa submissão como filhos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tchau, tchau para vocês.
esses pais aí. Você tá do lado aí, esposa, pode botar a mão. Se não tiver alguém próximo, só coloca a mão aí. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de participar dessa paternidade, Pai, de ter esse privilégio de expressar do Teu caráter, Pai, sobre os nossos filhos. Sabemos do desafio que temos, sabemos da responsabilidade que recebemos, Pai. Contamos com a Tua graça e com o Teu favor para manifestar a Tua paternidade sobre os nossos filhos. Nos conduza, Pai, nos abençoe, para que nós possamos a cada dia atraí-los para aquele que realmente é o verdadeiro Pai, que é o Senhor. Nos dá a sabedoria para cuidar dos Teus filhos, aqueles a quem o Senhor confiou a nós, que nós sejamos exemplos, para que eles possam, Pai, olhar para nós e enxergar no Senhor, enxergar o Senhor em nós, Pai. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí.